Olá, meus amigos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e PT, e nós estamos assistindo agora com essa greve, desapareceram do mapa político. Ninguém fala no PT como protagonista da greve, ninguém fala do Lula como um protagonista da greve. Então eles desapareceram politicamente. E tendem a desaparecer. Mas só que eu não gostaria que esse pessoal desaparecesse, porque eles cometeram muitos erros. E é preciso que a gente coloque esses erros, mostre os erros que eles cometeram, o que eles fizeram contra o povo brasileiro, que supostamente, e eles diziam que iriam beneficiar o povo pobre brasileiro, que seriam os pais do povo pobre brasileiro. Vamos começar então pela política da taxa de juros. Nós lembramos muito bem que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e os petistas falavam sempre da taxa de juros dos governos passados. E dizia que isso era uma questão de vontade política, e que o governo petista, principalmente com Lula no poder, não haveria uma taxa de juros tão alta. Seria uma taxa de juros normalmente semelhante às taxas de juros que acontecem nos países desenvolvidos. Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos que o governo petista até o final, até há pouco tempo atrás, porque o governo petista continua, não devemos esquecer disso. Temer foi indicado por senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, até pouco tempo atrás, era a mais alta taxa de juros do mundo. O Temer conseguiu reduzi-la substancialmente. Mas foram 15 anos de poder. 15 anos de destruição da classe pobre brasileira, se tornando cada vez mais pobre, aumentando a disparidade de renda. Porque uma taxa de juros alta, quem são os favorecidos? São as pessoas que têm dinheiro, são os ricos, nacionais e internacionais, são as pessoas que investem, são as pessoas que sabem como se proteger ou como se beneficiar de uma taxa de juros altos e se proteger da inflação. Porque além da taxa de juros alta, tinha uma correção monetária tinha uma inflação muito alta também. E evidentemente o que importa na taxa de juros é a taxa de juros real. Ou seja, a taxa de juros que é paga pelo governo, que era a mais alta do mundo, menos a correção monetária do período, daria uma taxa de juros real, que também era a mais alta do mundo. Só que, para os investidores ricos, as pessoas que sabem como trabalhar no mercado e como sabem se proteger da taxa de juros alta e da inflação, essas pessoas são as beneficiadas. Quem são as pessoas que vão pagar essa conta? São as pessoas pobres, os assalariados de uma maneira geral, que os seus salários não são atualizados da mesma maneira que é atualizado a correção monetária, os investimentos através da correção monetária, os investimentos financeiros através da correção monetária. Então, quem se beneficiou foram os ricos, foram as pessoas que sabem como se defender da inflação e sabem se beneficiar da taxa de juros alta. Evidentemente são pessoas ricas ou remediadamente ricas. O pobre, coitado, que não tem a menor condição de saber se proteger disso, da inflação, são eles que vão pagar essa conta. Vão pagar? Não. Pagaram esta conta da maneira absurda. Muito bem. Então isso aumentou a desigualdade de renda no país, cujo objetivo do governo petista era exatamente ao contrário, era reduzir a desigualdade de renda neste país. Tá certo? Se os ricos ganham mais, se a taxa de juros mais alta do mundo, só pode ter um resultado: a desigualdade de renda aumenta. Muito bem. Então vamos partir para outra política petista, que pretendia fazer a distribuição de renda através dos inconsequentes aumentos do salário mínimo. Como é que o PT, como o governo Lula, agiu para reduzir, fazer a distribuição de renda? Aumentar o salário mínimo a taxas estupidamente altas. A taxa de aumento do salário mínimo era 6, 12, 16, quando o país estava crescendo a 2, 3, 4% no máximo. O que isso significa? Que uma taxa de juros, uma taxa do aumento do salário mínimo, nessas condições,
provoca o quê? Inflação. Porque ela é mais alta do que a taxa de produtividade das empresas. E com isso as empresas não conseguem obter lucro e bons resultados se não aumentarem os seus preços na mesma proporção. Então, se nós olharmos bem essa distribuição, que em princípio foi isso que os petistas sempre disseram, que fizeram um governo para o povo brasileiro por causa do aumento do salário mínimo, foi na realidade ao contrário. Os pobres que receberam esses aumentos de salário mínimo ficaram alegres no início, obviamente, quem não ficaria, mas não sabia qual era o resultado disso. O resultado disso foi a destruição das indústrias e empresas de serviço brasileiras. E com isso houve o desemprego. Terminou o governo Dilma com 13 milhões de desempregados. Ou seja, com a mão eles davam salário mínimo. A pessoa que recebeu o salário mínimo ficava alegre e feliz, mas não sabia que logo depois, em função disso, elas iam perder os seus empregos. E foi isso que aconteceu com essa distribuição de renda, feita de maneira inconsequente, de maneira burra, por pessoas que não têm noção de como administrar um país, uma nação. Umas pessoas que têm um viés populista, que pensam agradar o povo, mas não sabem como resolver o problema do povo. Agradar o povo com aumento de salário mínimo, muito bem, todo mundo votou, todo mundo achou espetacularmente, mas depois veio a consequência imediata. A conta chegou depois, ou seja, a liquidação das indústrias brasileiras, das empresas industriais e as empresas de serviços também, em consequência disso. E com isso, o assalariado, o trabalhador brasileiro, foi que pagou essa estúpida distribuição de renda. E mais uma vez aumentou a diferença entre os que ganham dinheiro e os que perdem dinheiro. Ou seja, a distribuição de renda foi novamente afetada negativamente como os trabalhadores e o povo pobre brasileiro. Meus amigos, essa aqui é a parte 1, evidentemente. Eu vou entrar em parte 2 e talvez parte 3, explicar os erros de políticas econômicas, os erros de atitude desse governo, de imbecis, incompetentes, que trouxeram o nosso país à situação que está atualmente, ou seja, caótica. Então, aguardem a próxima parte 2. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.